faster. Going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Alô, pessoal da Crypto Live! Marcelo aqui com vocês. Pessoal, não consegui fazer a análise de ontem, fiquei um pouco doente, um pouco gripado ali, meio ruim, e acabei não conseguindo gravar aqui para vocês. Mas hoje é um dia muito importante, eu ainda estou me recuperando, mas não podia deixar de vir aqui fazer essa análise para vocês. Porque hoje sai, pessoal, a taxa de juros americana e também a gente tem o pronunciamento do Fed. Isso provavelmente vai balançar os mercados, nós vamos ter volatilidade aí. Mas lembrando, a gente tem já pré-definido o aumento dos juros do Fed. O que os mercados já estão definindo é um aumento de 0,25, que hoje a taxa de juros está em 4,5 e pode aumentar para 4,75. Se isso acontecer, show de bola, o mercado ainda continua precificado, continua a mesma coisa, mas ainda pode ter até uma alta momentânea. Se tiver essa alta momentânea, eu não acredito que passe muito dos 25.500, 25.600, 26.000 lá, tá? Eu acredito que só se pegar um short squeeze e jogar para cima. Mas, se a gente conseguir, eu acredito pelo menos que possa vir a bater lá o Bitcoin nos 25.200, 25.300, talvez ali, e aí sim ter uma correção para corrigir no semanal. Eu acredito que possa sim acontecer isso se sair resultado positivo, se o pronunciamento do Fed for um pronunciamento ameno, um pronunciamento dizendo que não vai ser muito agressivo nos próximos aumentos da taxa de juros, ser um pronunciamento positivo. Isso daí só acompanhando a gente para saber. Às 4 horas sai a taxa de juros e às 4h30 sai aí o pronunciamento do Fed. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que pode acontecer, quais as resistências, quais os suportes, quais os pontos que a gente tem que ficar de olho. Bora pro gráfico comigo. Na tela então aqui comigo, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem o DXY. Você sabe, a gente sempre começa pelo DXY e a gente tinha um padrão de equilíbrio aqui no DXY, ó, pessoal. No 4 horas, tá? Que eu falei para vocês, estava aqui nesse retângulo, tá? Ele acabou rompendo para cima sem continuidade, ó, fechou aqui dentro desse retângulo, pessoal. E isso daqui nos mostra a fraqueza que o dólar tá perante o resto dos mercados, ok? Então a gente sabe, mas a gente sabe também que a gente pode ainda, ó, ele abriu espaço suficiente lá, ó, para fazer ainda um pivô de alta aqui num diário da vida. Cadê o diário, ó? A gente ainda pode fazer aqui, ó, um ombro, cabeça e ombro bem feio, tá? Aqui. Tem uma continuidade alta. Ainda, enquanto não perder isso aqui, pode. E isso daí depende tudo hoje do pronunciamento do Fed, tá? Do que eles vão falar. Por quê, pessoal? A gente já tá bem esticado no semanal para baixo aqui. É muito saudável que ocorra uma correção, tá? Do DXY até mesmo. E a gente tenha o DXY subindo aqui, vindo buscar um topo no semanal, tá? Então a gente seria muito saudável que isso daqui acontecesse. Então a gente tem que ficar de olho para isso daí nos próximos momentos, ok? Então fiquem de olho nisso. SP500, pessoal. Para SP500 continuar saudável também, ele teria o quê? Que romper para cima isso daqui, ó. E depois aí sim uma correção para continuar uma alta. Para isso daí acontecer, o ideal seria qual? Que o posicionamento do Fed hoje fosse posicionamento positivo ali para o mercado das criptomoedas, mercado SP500, mercados no geral, né? E aí sim depois fizesse aí uma correção aqui. Aí essa movimentação entraria em correção com essa daqui, em correlação, né, com essa daqui do SP500, e aí os mercados continuariam em alta. Então é isso que a gente precisa ver, tá? Nasdaq, pessoal, tá tentando aqui agora, se a gente colocar num 4 horas, ó, tá fazendo um padrão de... Teve uma correção no 4 horas, teve uma movimentação. O que eu não gostei aqui? Que a gente pode ter aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça e um ombro... Opa! Tá, ficou feio. Um ombro, cabeça... Meio feio aqui, mas pode ser, tá? E um ombro aqui, ó. Porque se a gente tiver essa movimentação aqui,
perder esse fundo, a gente entra em correção aí. A gente chegou lá a bater até na arma do diário lá, ó, pessoal. Então a gente pode criar um padrão de equilíbrio aqui, tá? Ainda ficar aqui um tempo aqui, pode perder aquele fundo e continuar um tempo aqui ainda. Então ficar isso aqui na Nasdaq, que está mais forte que o SP500, tá? Total, olha só, as criptomoedas podem perder agora valor e ter uma correção, tá? Por quê? Porque o total, pessoal, tá bem tá bem desenhado aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro também, e a gente pode entrar em correção. O ideal, se o Bitcoin entrar em correção, pessoal, a gente provavelmente vai entrar em correção no semanal. No total, a gente vai ter que ver aí aqui para confirmar essa correção do semanal. A gente vai ter que ver perder aqui o total 960 bi de dólares, tá? Ele chegou na alta lá em 941 bi, tá? Ele precisa perder aqui o 960 bi de dólar. Ele chegou em 1 trilhão e 41 bi de dólares, né? Ele precisa perder aqui para começar uma correção no semanal, tá? A gente vai ver depois no Bitcoin lá, para ver qual é o melhor ponto ali. O SDT, o SDC e DAI, pessoal, olha só, por que eu acho que provavelmente a gente pode ter sim, tá? Uma possível correção no semanal do Bitcoin, porque a gente abriu espaço suficiente aqui, ó, para um fundo ascendente e tá segurando bem aqui, tá? No SDT, o SDC e DAI, que é as três principais stablecoins. Por quê? Quando o pessoal sai de Bitcoin, sai das altcoins, eles passam o valor deles para dólar, pessoal. E esse valor vai para o SDT, o SDC e DAI, as três principais stablecoins, que são pareadas ao dólar. E elas estão fazendo um movimento saudável aqui, ó. Vamos esticar a Fibonacci, tá? Desde o fundo, ó. Elas estão segurando em 0,5 de Fibo, ainda continua saudável, tá? Então, se elas continuando assim, elas não fizeram um pivô de baixa para continuar aqui a queda, elas ainda podem ter uma boa volatilidade aqui e romper o stop. Romper desse stop, provavelmente o Bitcoin vai sim subir aí em busca do semanal, tá? Em busca do fundo do semanal. Vai descer em busca do fundo semanal. Dominância do Bitcoin. E mais um ponto, ó, pessoal. Dominância do Bitcoin está com uma bandeirinha de alta aqui, pode ter mais uma continuação de alta, e se isso acontecer, eu acredito que pode ser numa correção, tá, das criptomoedas. Porque quando o Bitcoin tem uma alta bem forte, o Bitcoin não, a dominância tem uma alta forte, às vezes é num ponto de correção, porque ele puxa o valor de outras criptomoedas para o Bitcoin. Em vez de tem o pessoal que faz trade, opera aí, em Bitcoin, no par Bitcoin, tá? Que é o Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra ADA, Bitcoin contra outra criptomoeda, tá? E aí o pessoal pega e utiliza esse Bitcoin para fazer o trade, em vez de utilizar o dólar. E aí eles passam para Bitcoin. Quando isso acontece, a gente vai ter a dominância do Bitcoin subindo e as altcoins caindo, tá? Então a gente pode ter esse ponto aí também. Agora, os pontos para a gente ficar de olho no Bitcoin, pessoal. É agora o 22.300, tá? Aqui, ó, 22.300. Se a gente perder aqui esse fundo, a gente entra em correção do semanal, ok? Marcelo, qual o melhor ponto aí de uma compra no correção do semanal? Pessoal, quando 4 horas começar a entrar em sobrevenda, tá? Vem aqui, ó, coloca lá no 30, eu coloco sempre no 31 ali para já me dar tempo se eu tiver em algum outro lugar para mim parar e me posicionar lá e ver quais os melhores pontos, tá? E aí agora, qual é o patamar que tá o 4 horas de sobrevenda? Ó, ele começa a entrar em sobrevenda dos 22.245, tá? 4 horas começa a entrar em sobrevenda e vai lá até os 21.200, tá? Esse daqui seria o melhor ponto de compra aí numa correção do semanal, ok? Eu gostaria de ver aqui um triângulo, uma cunha descendente, algum padrão ainda aqui formando um ponto. Mas, para mim, abaixo de 22 mil aqui será um bom ponto começar a escalar ordens de compra, tá? Então, fiquem atentos aí até a correção de 4 horas. A correção no semanal pode ir até 21 mil. Eu colocaria ainda mais abaixo, pessoal. Eu acho que ela vai lá 20.800, 21 mil, tá? Então fiquem ligados aí para essa correção que possa acontecer no semanal.
Opa, tirei o volume daqui. Vamos dar uma olhada agora aqui no diário, tá? O diário perdendo a EMA aqui, ó, vindo, ela vai dar uma esticada bem bacana aqui para baixo, começando a correção no semanal em si. Então fiquem atentos aí. Vamos dar uma olhada agora em Litecoin. Ó, pessoal, o Litecoin tem uma cunha, ó, no 4 horas aqui, ó, ascendente, tá? Litecoin tá mais forte que o Bitcoin, que as outras criptomoedas. Marcelo, eu vou querer fazer operações de trade. Eu preferiria operar em Litecoin, que está mais forte, tá? Do que em Bitcoin e do que em as outras criptomoedas ali. Litecoin nesse momento está mais forte do que as outras, então vou ficar de olho para ver se em Litecoin está melhor. Eu não entraria em short em Litecoin, mesmo rompendo a cunha para baixo, e sim numa correção aí num fundo pelo semanal, tá? Aí me basearia pelo Bitcoin para começar a escalar a ordem em Litecoin, ok? Ficaria de olho nisso. E também, pessoal, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer o quê? Vim aqui e colocar, ó, LTC, que é Litecoin, versus Bitcoin, tá? E ver, ó. Aí vocês podem vir ver aqui qual tá mais forte. Litecoin nesse momento, ó, pode estar fazendo uma... Deixa eu ver no diário. Ó. Litecoin pode estar dando só um repique agora, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí. Um triângulo. Tá num padrão de equilíbrio os dois, ó. Os dois estão num padrão, num ponto de equilíbrio. E Litecoin pode subir até aqui em cima, entrando volume, ó, contra Bitcoin. Deixa eu dar uma olhada no mensal aqui. Ele pode ter feito uma correção já no... Deixa eu dar uma olhada no 12 horas. Deixa eu olhar se o diário bateu no sobrevenda. O diário quase bateu no sobrevenda, ó, pessoal. Então isso daqui ainda o Bitcoin pode dar uma pernada bem bonita para cima ainda, Litecoin, quer dizer. Ó. Eu vou ter que ficar de olho em Litecoin e Bitcoin, porque se ele começar uma correção aqui também, aí ela pode ficar muito mais fraca do que o Bitcoin e entrar no sobrevenda do diário, que seria a correção no mensal, tá? Que ainda não foi feito. Mas como ele voltou para cima dos 50 da RSI aqui, eu acho que ele já poderia. E ele fez um fundo mais alto do que esse fundo aqui, ó. Então ele pode ainda trabalhar um pouco aqui dentro, tá? Fazer um padrão de equilíbrio antes de romper para cima. Então fiquem de olho em Litecoin. Ethereum, pessoal, Ethereum nesse momento está um pouco mais forte que o Bitcoin, tá? Ele está num triângulo ascendente que não tem lado para romper, mas eu acredito que ele vai romper para baixo se o Bitcoin entrar nessa correção, tá? A gente pode romper para baixo aqui e vir corrigir no semanal. Onde é que seria a correção do semanal de Litecoin? Ó, começaria perdendo aqui esse fundo, tá? Em 1518, tá? Ainda a gente tem mais a outra semana, que fechamento da outra semana, que foi em 1500 ali, vamos arredondar. E o 4 horas em sobrevenda, que normalmente nos mostra a zona de correção do semanal, tá? Tá entre 21.500 e 21.400, tá? Essa será uma zona de compra na correção do semanal de Ethereum, se entrar em correção, tá? Em Ethereum. Então a gente pode ficar de olho nisso daí também. Será uma zona de compra aqui entre 21.500 e 21.400. Vamos dar uma olhada aqui em OP. OP, pessoal, também tá. Se a gente dar uma olhada no semanal, ela tá bem forte. Olha lá, rompeu os topos, tudo, tá? Ela tá já em alta histórica. Então, ela também será uma moeda aí que o pessoal vai querer comprar ela a médio e longo prazo, tá? Porque operações nela tá mais positivas nesse momento. Se a gente ter um rompimento para baixo aqui, ela entrar em correção no semanal, o 4 horas será o melhor ponto de compra dela, tá? Mesma coisa que as outras, ó. Então a gente pode vir aqui colocar o RSI de 1.84 a 1.36 será uma zona de compra dela aí, tá? A gente pode ver aqui o fechamento da última vela foi em
1,92, tá? Então, a partir daqui, ó, ela já demonstra já a correção no semanal. Ah, será que ela vai lá? Não sabemos, pessoal. Ela está segurando muito bem em cima da EMA 12, tá? Ela pode estar fazendo aqui uma acumulação e nesse triângulo simétrico aqui romper para cima, tá? Mas isso tudo eu acredito que vai depender do Bitcoin. A gente vai ter que ficar de olho no Bitcoin. A gente também tem a COT. Ó, a COT, pessoal, tá entrando praticamente no 4 horas de sobrevenda. Olha lá. Eu gostaria de ver ela aqui pelo 20, tá? Sobrevenda. Ela dá uma esticadona aqui para baixo também. Ó, se eu colocar aqui o 4 horas de sobrevenda, olha ali, ela tá praticamente tocando. Ela tem esse canal aqui de baixa, tá? Ela tem essa LTB aqui. Mas ela pode dar uma esticadona e fechar aqui dentro. Eu gostaria de ver ela lá pelo 19, 20 do RSI, para aí sim eu começar a escalar, porque ela está mais fraca do que as outras criptomoedas nesse momento, tá? Então, a gente sabe que COT entre 0,9 ali e 0,8 será um ponto de compra. Vamos dar uma olhada em COT contra Bitcoin para ver o que acontecer. Ó, ela também, COT será uma boa aquisição, pessoal, porque ela também está em correção já no semanal contra Bitcoin, tá? Então, se ela tá nesse ponto contra Bitcoin e também tá contra, ó, nós temos, deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Ó. Deixa eu pegar lá de trás. Se a gente tem a correção dela contra Bitcoin e contra o SDT, o dólar, tá, pessoal? A gente provavelmente vai ter aí um repique nos dois. Então, provavelmente a gente vai ter muita força no repique dela, tá? Então, fiquem de olho aí para isso daí, ó. A gente teve uma boa alta aqui dela e agora tá tendo ali. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ela devolveu um pouco demais, tá? Mas ela provavelmente para um trade, ela vai dar um bom repique, tá? Ela provavelmente venha... Deixa eu ver aqui. Para um trade ela vai dar boa. Ó. Vamos colocar um pouquinho abaixo aqui. Tá? A gente vai dar uma esticadinha até aqui depois. Vamos ver nela direto em COT lá para ver. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar no semanal. Agora no semanal vamos dar uma olhada. Vamos esticar aqui. Ó, correção ainda no semanal tá saudável, tá, pessoal? Ela pode vir ainda fechar aqui acima. Então ainda aqui no par dólar tá saudável, tá, essa correção. Então a gente pode ter um repique bem forte ainda em COT, tá? Então fiquem de olho aí, porque essa cunha descendente, esse canal descendente dela aí pode nos mostrar o ponto de entrada ali. Pode colocar aqui, a partir dali, ó, vai dar mais exatidão. Pode ser até uma cunha megafone, tá, nela. A partir da EMA 200 aqui, ó, 8.4, será uma boa entrada, então, também. Pessoal, essa foi a análise de hoje aí, rapidinho para vocês, tá? Amanhã eu volto aí pra gente ver tudo que aconteceu aí com a taxa de juros, com o pronunciamento do Fed e ver qual a melhor estratégia aí. Lembre-se, calma, pessoal, o Bitcoin, se ele entrar em correção no semanal, ele pode ficar ali 4, 8, até 12 horas, às vezes caindo, tá? Em velas do 4 horas ali, buscando o seu fundo. Então não entre, divida seu capital, entre devagarinho, vai escalando ali ordens, entrando devagarinho para poder fazer um preço médio bom para quando ele der o repique a gente tenha bons lucros aí, tá? Até a próxima. Bigger, bolder, faster.
bigger, bolder, faster.